Vamos ler? Todos acharam? Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? A visão do trono no céu. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, glória nós te damos pela tua palavra, porque a tua palavra está à nossa disposição e ela pode nos transportar à sala do trono. A tua palavra nos dá acesso à verdade, e não a meias verdades, a verdade. A tua palavra nos transporta àquilo que nos é mais importante. Saber que nós não somos regidos por um Trump da vida, por um presidente ou um primeiro-ministro dos países. Nós somos regidos por aquele que está assentado no alto e sublime trono, e
não por mera bajulação de funcionários que esperam receber salário e ter influência sobre os povos, porque eternamente existem seres angelicais que estão cheios de olhos, e de tanto olhar ao que está ao redor deles, eles não têm outra saída. Não há outra saída. Não há outra possibilidade, Senhor. Eles te adoram completamente, de forma direta, e eles não descansam. Não há descanso nem de dia e de noite. Por isso nós louvamos, Senhor, ao Senhor que nos permitiu perceber que esse mundo em que vivemos é muito maior do que só esse que tocamos e vemos. Ah, Senhor, nós te bendizemos por tua palavra e pedimos ao teu Espírito Santo que, em nome de Jesus, fale conosco sobre as verdades contidas na tua palavra e toque o nosso ser, e toque a nossa existência com essas revelações maravilhosas. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Existem textos da palavra que bastariam ser lidos com calma, com a entonação correta, respeitando a pontuação, e o próprio texto já bastaria para nos abençoar. Capítulo 4 de Apocalipse é um desses textos que nós, simplesmente de ouvi-lo, já somos cheios de alegria. Mas gostaria de compartilhar com os irmãos algumas pérolas, algumas revelações que temos no texto de Apocalipse, e faremos isso versículo por versículo. Quero lembrar aos irmãos que João se encontra numa ilha chamada Patmos, que é uma ilha que não tem uma árvore sequer. Não tem uma árvore sequer. É uma ilha que não tem uma sombra sequer. É uma ilha de rocha vulcânica, para onde são enviados homens, normalmente homens, que são presos políticos. São homens que o império teme por, como posso dizer, por ameaçar a ordem vigente, e eles são presos políticos, e nesses locais, na ilha de Patmos, existem minas, e eles cavam buracos, e eles são mal alimentados, pouca água, falta de liberdade, longe de suas famílias, e lá eles amargam uma dura prisão. Neste lugar de prisão, neste lugar de sofrimento, neste lugar onde não há uma árvore sequer, com uma sombra sequer, em que eles podem refrescar-se diante de um sol escaldante, João olha para o alto. Ele olha para o alto e ele vê naquele céu, que é o mesmo céu que nós olhamos quando olhamos para o alto. Ele olha para o alto e ele vê uma porta aberta no céu. Ele vê uma porta aberta no céu e, como diz o texto bíblico, ele ouve uma voz, a mesma voz que falou com ele no capítulo 1 e falou com ele no capítulo 2. E a voz diz: sobe, sobe que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. Ah, irmãos, só esse trecho da palavra já nos conforta a alma, porque antes de Jesus morrer na cruz e o Pai o ressuscitar dos mortos,
nenhum de nós tinha acesso ao céu. Nenhum de nós tinha acesso ao trono de Deus. Porque o santuário, ele era lacrado, ele era ritualmente fechado, com densas camadas de véu. Mas quando Jesus morre e o sacrifício é feito por nós, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, querendo demonstrar claramente que agora não há mais separação entre meros mortais e o santo dos santos. Todos nós agora temos acesso à presença de Deus. O sacrifício de Jesus nos abriu acesso ao trono de Deus. E João tem acesso ao trono de Deus. E sabe, irmãos, pelo poder do sangue que é vertido naquela cruz, o sangue do Cordeiro, o sangue vermelho escuro, que nós gostávamos de dizer antigamente, o sangue carmesim, vermelho escuro, nós temos acesso ao céu. E eu quero dizer aos irmãos com toda clareza, já nesse primeiro versículo que lemos, todas as vezes que nós olharmos para baixo, nós vamos reclamar, nós vamos sentir o calor, nós vamos sentir as agruras, as dificuldades deste mundo que nos cerca. Mas nós, chamados daqueles que têm a marca da aliança, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós, como João, somos chamados a olhar para o alto. Amém. Nós somos convidados a olhar para o alto. Amém. Porque essa janela que está aberta, que foi aberta no céu, ela não é uma janela exclusiva para João. É claro que essa revelação completa, ela foi específica para João. Mas qualquer um de nós que parar de olhar na horizontal e começar a olhar para o céu, vai perceber que o mundo não é governado por Putins, comedores de arroz e feijão, por Trumps, por mais laranjados e topetudos que sejam. O mundo, quando olhamos para cima, ele não é governado por doenças ou questões puramente humanas. Quando nós olhamos para cima, uma janela está aberta, uma porta. Normalmente portas são maiores que janelas. Portas estão abertas no céu. O personagem do Antigo Testamento viu uma escada rolante em que subiam e desciam anjos. Mesmo quando estamos sofrendo, quando somos vítimas desses barulhos da sociedade, os problemas que temos na nossa saúde, problemas que temos nas nossas finanças, problemas que temos com o nosso trabalho, mesmo quando somos desafiados com esses sons que a nossa sociedade emite, nos fazendo preocupar, nos fazendo nos assustar, nos fazendo desanimar. Olha, irmãos, nós somos desafiados por João a olhar para o alto. Quando olhamos para o alto, há uma porta escancarada, porque o véu foi rasgado, e agora nós podemos ter acesso à presença daquele que governa. Versículo 1 é muito claro. Só pode ouvir a voz do céu quem olha para cima. Olha, irmãos, quando olhamos na horizontal, quando olhamos para baixo, nós somos tomados de assalto por todas as loucuras humanas
como essa semana um rapaz que foi andar de bicicleta num bairro nobre de São Paulo e foi brutalmente assassinado por conta de um celular. Isso vai nos deixando sem esperança, isso vai nos deixando desanimados, isso vai nos desanimando conosco mesmo e com a sociedade em geral. Mas quando olhamos para o alto, nós conseguimos transcender essa realidade. Nós transcendemos essa realidade e temos um contraponto. Daqui a pouco nós vamos ver que a principal característica dos seres viventes não é o fato de parecer homem, parecer leão, parecer isso, parecer aquilo. A principal característica que os une é que eles são cobertos de olhos. Por dentro, por fora, para frente, para trás. São seres viventes, eu vou entrar nesse detalhe do texto, mas eles têm a capacidade de olhar. E eles olham. E como eles estão o tempo inteiro diante de Deus, no trono de Deus, eles não têm outra saída do que adorar. Só adora quem confia, só adora quem tem fé, só adora quem acredita. Não consegue adorar, não consegue dizer a Deus quem Ele é, sua essência. Quem está olhando para baixo, quem está olhando para as mazelas do dia a dia, dos nossos problemas. A maior característica dos seres viventes é que tem olhos. E por todos os olhos, aqueles olhos piscando, olhando, eles glorificam a Deus. Então o versículo 1 já nos chama, irmãos. Já nos convida. O Salmo diz com todas as letras, com a expressão mais clara: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do trono. O socorro vem do trono. Versículo 2. João começa a descrever o que ele vê. E ele não está fisicamente, mas como num estado de arrebatamento espiritual, ele se encontra no trono, onde está armado o trono de Deus no céu. E no trono está alguém assentado. Essa é a maior alegria, certeza e motivo de regozijo. O trono não está vazio. Aleluia. É alguém sentado no trono. E esse alguém é o alguém. É o poderoso. É o Criador dos céus e da terra. É aquele que determina as histórias, os destinos de cada um de nós. E quando João vê que o trono não está vazio. Porque quando João é mandado para a ilha de Patmos e começa a sofrer junto com outros irmãos, a primeira questão quando sofremos é pensar que Deus está dormindo. É pensar que o trono está vago. É pensar que é o diabo que governa. É pensar que os dirigentes é que governam. É pensar que são é o acaso humano é que faz as coisas acontecerem. Não! A visão mais reconfortante que João tem, quando ele chega e vê o trono, é que alguém está sentado no trono. E este alguém é tão poderoso que João não consegue descrevê-lo. E ele fala assim, ele bate o olho assim, ele não consegue ver bem, mas ele fala que é semelhante no aspecto a duas pedras, jaspe e sardônio. Eu precisava do projetor hoje, porque eu ia mostrar para vocês o que é jaspe e sardônio. Eu vou mandar no grupo da igreja, então vocês vão ver. Jaspe é uma pedra avermelhada opaca. E o sardônio é uma pedra avermelhada meio transparente. Então quando João vê aquele que está sentado no trono, ele vê
alguém de aspecto avermelhado. E o vermelho, irmãos, não há como não nos remeter à cruz. Não há como não nos remeter à cruz, o vermelho, irmãos. Porque de fato foi o Filho, fisicamente, que morreu na cruz. Mas como há uma Santíssima Trindade, como a redenção, como a salvação vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando João vê aquele que está sentado no trono, ele é revelado a ele o aspecto avermelhado, o aspecto de sangue. Eu vou mostrar pelas fotos com vocês, depois vocês verem no grupo da igreja. E mais do que assentado no trono, a pedra de jaspe e de sardônio, ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Irmãos, você sabe que esmeralda é uma pedra esverdeada, transparente, linda, caríssima. Então João vê aquele trono montado no céu, a figura de Deus Pai, que não é um velhinho, como nós gostamos de pensar, um velhinho barbudo, assentado no trono, e um arco-íris lindo, maravilhoso, que não tem as 7 cores, mas tem o aspecto esverdeado de esmeralda. E no versículo 4, João olha e vê que logo abaixo do trono de Deus existem 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, que estão vestidos de branco e cujas cabeças estão coroas de ouro. A interpretação mais clássica do fato desses 24 é que é a soma das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, como uma igreja perfeita da antiga aliança, as 12 tribos de Israel, mais a nova aliança, os 12 apóstolos. Ou seja, são anciãos, porque nas escrituras os anciãos, os que têm as cãs, os cabelos brancos, são sinônimo de sabedoria, de vida bem vivida, de vida de qualidade. E vestidos de branco como um sinal de santidade. E nessas cabeças estão coroas de ouro. Branco, santidade, coroas de ouro, porque são elementos que mostram dignidade, mostram a coroa de ouro, símbolo de autoridade. Então, diante daquele que tem aspecto avermelhado, que tem um arco-íris esverdeado, e que logo mais, versículo 5, nós sabemos que, apesar de João não ter visto nenhuma caixa de som, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Ou seja, há um show quase que pirotécnico que ganha dos cantores famosos, que tem relâmpagos, força, vozes, adoração daqueles que Isaías viu adorando a Deus com 2 asas voando, com 2 asas tampando os pés, com 2 asas tampando os olhos. Vozes de adoração. Do trono saem vozes, saem trovões, saem relâmpagos. Poder, mais do que poder, o poder. Forças temos muitas. Agora, o poder emana do trono. Aleluia. O poder emana do trono de Deus. E diante do trono, a representação dos 7 Espíritos de Deus, como um número de perfeição, como tochas de fogo, como um ser vivo que arde. E diante do trono, um mar de vidro, que é semelhante ao cristal, que no texto grego a palavra é muito parecida como diamante.
Então é uma visão, o Apocalipse ele é muito cheio de detalhes, muito cheio de cores, de adjetivos. Um mar de vidro, glória, honra, majestade, um trono montado no céu. E diante de Deus, além dos 24 anciãos, com roupas brancas e coroas de ouro, além do Espírito Santo de Deus, o sinal do fogo purificador, um mar de vidro como cristal, no meio do trono e à volta do trono, os 4 seres viventes, 4 representações da ordem criada. Um ser selvagem, o leão. Um ser domesticável, o novilho. Um ser, o ser humano, criado por Deus. E a águia, um sinal daquilo que voa, daquilo que é transcendente quando está voando. Os seres viventes são seres angelicais que representam, João viu, o aspecto da criação, e eles também têm as seis asas, os 3 pares de asas, e eles representam a criação de Deus. E o que João vê nos 4 seres viventes? Os olhos ao redor, por dentro. E o texto bíblico diz que eles não têm descanso. E aí pode parar para pensar a ideia de que, poxa, eles não param para dormir, eles não param para descansar, eles não têm férias. Mas a palavra descanso aqui, irmãos, tem o significado de que é impossível parar. É impossível diante daquele aspecto glorioso, majestoso, de completa transcendência. É impossível parar, por isso eles não têm descanso. De dia e de noite, porque no céu não há noite, não há dia. São características da vida aqui dos humanos que João, quando Deus mostra para João, e eles não aguentam, eles não podem parar. Lhes é impossível parar de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. 3 vezes santo, nos lembramos de Isaías, que também, quando entrou na presença de Deus, e o alto subiu no trono de Isaías, capítulo 6 de Isaías, ele fica estupefato, ele também fica abismado, e Isaías já tem outra reação: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí vem um anjo e tira uma sarça, uma tenaz, uma brasa, e queima a língua, dá uma fritada na língua de Isaías, para que ele pudesse ser profeta do Senhor. Sabe, irmãos, os 4 seres viventes fazem aquilo que a humanidade, que eles representam os seres criados, deviam ter feito desde a criação do mundo sem o pecado. Eles deviam existir para glorificar o Senhor. A criação foi planejada, foi estruturada, ela ex nihilo, né? Ela veio do nada para demonstrar que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é santo. E como a criação parou de proclamar, diante do trono existem aqueles que proclamam sem descanso: Santo, Santo, Santo é o Senhor, é o dono. A palavra Senhor aqui no português é uma palavra pobre, porque Senhor é um senhor, parece uma pessoa mais velha, mas no idioma original é Kyrios, que significa dono, proprietário. É santo, é separado, é aquilo que não é humano, aquilo que não tem sujeira, é aquilo que é perfeito. Santo, Santo, Santo é o dono, é o proprietário, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E os seres viventes marcam
a imutabilidade de Deus. Eles nos ensinam de que Deus é. Ele era, Ele continua sendo e Ele continuará sendo. Enquanto nós, seres humanos, mentimos, nos enganamos, trocamos de opinião, Deus, em seu poder, Ele é. Irmãos. E aqui nós precisamos aprender outro mistério, irmãos. Outro mistério. Que é o mistério, irmãos, da adoração. Uma vez, um pastor que cuidou de mim uma época, cuidou de nós, pastor Ivênio, numa sala de crianças, de pré-adolescentes, perguntou: qual é o contrário da adoração? E uma jovem criança, Mariana, disse assim, e foi muito precisa: o contrário da adoração é a reclamação. Irmãos, quando olhamos para baixo, murmuramos, reclamamos. Quando olhamos para cima, adoramos. Sabe, irmãos, a adoração e o louvor são itens importantíssimos em nossas vidas, porque o tanto que adoramos, o tanto que emitimos palavras e pensamentos que glorificam o nosso Deus, é como se fosse um termômetro de onde está o nosso olhar. Para baixo, reclamação. Para cima, adoração. A minha esposa pode ser péssima, pode ter um problema, o meu trabalho pode ser péssimo, a minha saúde pode estar em frangalhos, mas quando eu olho para cima, eu sou conectado a uma outra realidade, que é uma realidade real, e aí eu percebo que a minha é passageira, que eu estou vivendo isso aqui agora é passageiro, é mutável. Isso vai transcender, isso vai acabar. Nós estamos aqui por um tempo. E por mais lutas, dificuldades que estamos vivendo, quando olhamos para o alto, e quando temos muitos olhos para ver quem Deus é, nós adoramos. Nós adoramos. Agora, quando temos poucos olhos e olhamos para baixo, reclamamos. Se eu tenho uma esposa problemática, vai adiantar o que fará? Não adianta nada. Você sabia que normalmente esposa não ouve marido, nem marido ouve esposa. É muito difícil um casal, é quase impossível, um casal se auto-ensinar. Nós aprendemos com os de fora, com a palavra, mas principalmente com a instrução do Espírito Santo no nosso coração. E você, não adianta. Quando nos conectamos com o trono, percebemos que é o Espírito Santo que pode transformar o nosso parceiro. E o ato de reclamar nos coloca numa posição de que se somos melhores. Quando olhamos para a realidade que vivemos e só reclamamos, isso nos denota que temos poucos olhos em nós mesmos para perceber que daqui a pouco tudo isso acaba. Vamos estar pisando, o asfalto será feito de ouro e pedras preciosas. Que estaremos vivendo na Jerusalém Celestial. E tudo passará. Tudo passará. Por isso, irmãos, o nosso nível de adoração e de louvor, ele pode ser medido pela quantidade de visão que nós temos de quem Deus é. Quando vemos muito quem Deus é, nós adoramos. E
não restrinja a adoração apenas à música. A adoração é uma atitude diante da vida. É reconhecer quem Deus é. Então, mesmo diante de um prato de arroz com feijão mal temperado, se eu tiver olhos em mim que reconhecem quem Deus é, eu o adoro, eu o louvo, eu o glorifico. Mesmo no serviço mais excruciante, vivendo dias mais difíceis, se eu tenho olhos perceptivos em mim como seres viventes, eu o adoro. E quando eu o adoro, eu me torno com o coral que está ali no trono. Nós precisamos adorar mais. Versículo 9, 10 e 11, o texto bíblico nos diz que os seres viventes vão dar glória, honra e ação de graças, agradecendo ao que se encontra no trono, que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 10 diz que os 24 anciãos não aguentam. Eles não aguentam ver só os 4 seres viventes adorando. Eles se prostram e eles depositam a coroa que lhes foi dada diante do trono. E eles proclamam também: Tu és digno, proprietário, dono e Deus nosso, de receber a glória, a força e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ah, irmãos, nós precisamos aprender com os seres viventes a adorar, e com os 24 anciãos, nós aprendemos submissão. Porque não é porque eles receberam honra de estarem sentados no trono e terem tronos próprios, não é porque eles receberam coroas de ouro, não é porque eles são importantes que eles vão abrir mão de adorar. Então o que eles fazem? Eles abrem mão da honra que receberam, eles abrem mão das coroas que receberam e depositam suas coroas diante do trono. Quase que dizendo assim: olha, eu abro mão dessa honra que recebi, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de se receber glória, honra e poder. Porque todas as coisas tu criaste. Então nós aprendemos com os 24 anciãos submissão. Eles podiam se sentir os importantes, né? Mas não. São submissos àquele que está sentado no trono. E eles dizem: Tu és digno. Olha que lindo isso, irmãos. No início do versículo 11, eles proclamam: Tu és digno. Digno é a declaração daquilo que aquilo é. Digno tem substância para receber aquilo que está recebendo: glória, honra e poder. Por quê? Porque por amor criou, porque decidiu criar, porque é bom, e dele mesmo se gerou, criou tudo que existe. Ah, irmãos, quero concluir minha palavra dizendo com todas as letras que aquilo que nós vamos mais nos atentar no Apocalipse é o capítulo 4, porque mesmo alguém sendo perseguido, como João e a igreja da época, o poder real de Deus no trono é o grande tema do Apocalipse. Vai aparecer besta, vai aparecer dragão, vai aparecer falso profeta, vão aparecer flagelos, selos, todo tipo de miséria, mas em todas as coisas
todas as situações, nós somos lembrados: há alguém assentado no trono. E não é qualquer alguém, é alguém digno, que rege toda a história do mundo, com poder, com glória, com força, com bondade, com amor, com justiça. O poder de Deus, no final das contas, garante a nossa vitória final. Glória a Jesus. Não porque somos bons, não porque já somos doutrinados e aqueles pecados corriqueiros, mais aquelas mazelas mais banais ou mais bobas, já não fazem parte do nosso ser. Não porque caminhamos com a igreja há muitos anos, não. O poder de Deus, sua graça, poder de Deus, garante a nossa vitória final. Desde o início até o final, quando João vai ver o tribunal do trono branco e pessoas sendo dirigidas para a direita e para a esquerda, pessoas que têm ou não seus nomes escritos no livro da vida, todos esses eventos dependem do poder de Deus. Não se esqueça, não se esqueça. Talvez você chegou aqui hoje à noite olhando para baixo, olhando para as mazelas do nosso mundo, da nossa vida, dos nossos pecados. Lembre-se que Ele já morreu na cruz por nós e nos deu livre acesso. E quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar toda injustiça. E uma porta se abre no céu e temos acesso ao grande trono de Deus. Que essa semana possamos viver essa revelação maravilhosa de um grande e o maior de todos os tronos. O trono que é maior do que o dos 24 anciãos. Aquele que diante dele tem o Espírito Santo, as tochas, o mar de vidro, o trono de onde reluz trovões, relâmpagos, vozes. Aquele que é semelhante a pedras vermelhas e o arco-íris verde esmeralda. Quando olharmos para isso, que possamos adorá-lo e nos conectar com aquele que vive. Que Deus te abençoe.